Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu tô postando. E dessa vez, mais um vídeo meu aqui, trocando uma ideia com você, certo? Destrinchando algum tópico da física para que a gente possa, né, através da discussão, engrandecer, claro, a nossa formação. Para o vídeo de hoje, certo? Para a nossa conversa aqui, para a nossa discussão, eu escolhi um tema que faz parte do eletromagnetismo. Até por conta disso, olha só, vim uniformizado, certo? Já vim vestido a caráter, certo? Com a blusa mais estereotipada, talvez, que exista a respeito do eletromagnetismo, certo? A blusinha do E Deus disse, leis de Maxwell, então faça a luz. Mas, bom, né, o tema, né, que eu escolhi aqui para a gente poder discutir um pouquinho é a respeito da existência ou não dos monopolos magnéticos. Muito provavelmente, né, se você está num curso de exatas e já fez o seu curso ali introdutório de eletromagnetismo, muito provavelmente você já deve ter ouvido essa nomenclatura, de que na natureza não existem monopolos magnéticos, de que isso, né, acaba sendo refletido nas equações de Maxwell, né, que vai ser uma das coisas, inclusive, que eu vou comentar. E, bom, normalmente a discussão para aí. Normalmente quando a gente vê o eletromagnetismo, e a gente fala que não existem monopolos magnéticos e tudo, normalmente não se divaga muito a respeito, sendo que esse é um tema riquíssimo, riquíssimo. E, enfim, um tema, inclusive, que grandes nomes na física já discutiram, certo? Um dos nomes, talvez, principais, que sempre são lembrados quando fala de monopolos magnéticos, é o Dirac. E, enfim, o tópico monopolos magnéticos traz umas discussões interessantes, traz umas conclusões interessantes, e é por conta disso que eu queria fazer aqui um vídeo discutindo com vocês sobre como algumas questões que parecem ser bem superficiais no primeiro momento, elas podem ter uma profundidade muito grande. Mas antes, né, aproveitando aqui o início do vídeo, se você gosta do meu canal iFísica e gostaria de apoiá-lo mais ativamente, não deixe de fazer parte do clube de membros aqui no canal. Claro, né, fica aqui o meu agradecimento a todos os membros, certo, que colaboram aqui com o canal, especialmente, certo, um agradecimento especial a esses que eu estou colocando o nome aqui na tela. Obrigado pelo apoio de vocês. Mas bom, além do tema, né, da existência ou não de monopólios magnéticos, ser um tema que traz discussões bem ricas dentro da física, existe um segundo motivo pelo qual eu acabei escolhendo esse tema para poder abordar aqui no vídeo, que é a respeito do caráter fundamental do campo magnético. Bom, se você não tem tanta familiaridade assim com as leis de Maxwell, e jogar lá no Google, né, leis de Maxwell para procurar, né, quais são as equações, vocês vão ver que vão ter, né, dois tipos de equações de Maxwell. Okay? Quando eu digo dois tipos de equações de Maxwell, não são forma diferencial integral. O que eu quero dizer com dois tipos são o seguinte: um dos tipos vai ser tipo essas equações que estão aqui, que das quatro equações, duas vão ser para o campo E, que é o campo elétrico, e duas vão ser para o campo B, que é o campo magnético, e vocês também vão encontrar outro tipo de equações de Maxwell, que é um sistema de quatro equações, porém vai ter uma equação para o campo elétrico, que é o campo E, uma equação para o campo magnético, que é o campo B, só que também vai ter as outras duas equações, vai ter uma delas com um campo que a gente chama de campo deslocamento elétrico, representado pelo campo D, e o outro que é o campo H, que simplesmente chama campo H. O que é esse campo D e esse campo H? A ideia é o seguinte: quando a gente coloca, né, quando a gente incide sobre um meio material, um campo elétrico ou um campo magnético, esse meio material ele pode se polarizar ou se magnetizar. Então ele vai responder também produzindo campos elétricos ou campos magnéticos. Isso faz com que a descrição do campo elétrico e do campo magnético seja bem mais complicada dentro de um meio material. Então a gente define esses dois campos, que é o campo D, o deslocamento elétrico, que é um campo auxiliar do campo elétrico, e a gente define também o campo H, que é um campo auxiliar ao campo magnético. Porque esses dois campos têm um comportamento simpático, né? Eles são bem comportados nos meios materiais. Então, quando a gente está trabalhando com eletromagnetismo no vácuo, é comum a gente usar as quatro equações que só envolvem os campos elétricos e campos magnéticos. Enquanto, quando a gente está fazendo alguma descrição em algum meio material, né, como é que campos eletromagnéticos se comportam em um meio material, é mais tradicional, né, é mais recomendável, inclusive matematicamente, a gente utilizar as equações de Maxwell que também envolvem os campos de deslocamento elétrico, que é o campo D, e o campo H. A questão é que essa nomenclatura que eu acabei de usar para os campos D e H, certo, como sendo campos auxiliares, eventualmente gera algumas discussões, dependendo da área de exatas que você acabou seguindo. É muito comum nas engenharias, em especial na engenharia elétrica, o campo H ser chamado de campo magnético e o campo B ser chamado de campo indução magnética. E a questão não é só nomenclatura. Na engenharia é muito comum você ver eles tratando realmente o campo H como o campo magnético, como se o campo fundamental relacionado ao magnetismo fosse o campo H e não o campo B. Isso sempre dá discussão. Dependendo da área que você vai, né, você sempre vai ver uma pessoa falando: não, o campo H que é o campo fundamental, não, o campo B que é o campo fundamental. E eu já estou falando isso já aqui no início do vídeo, porque quando a gente fala de monopolos magnéticos, se existe essa ambiguidade, dependendo da área que você está, de se o campo magnético é o campo B ou o campo H,
Obviamente, monopolo magnético também vai ter uma ambiguidade. Por quê? Porque, a princípio, uma coisa seria um monopolo magnético do campo H, outra coisa seria um monopolo magnético do campo B. Então é importante enfatizar isso aqui, porque quando você ouve o termo monopolo magnético num contexto em que o campo H é tratado como campo magnético, de fato o campo é o campo fundamental, ela tem uma conotação diferente dos contextos em que o campo B é tratado como campo fundamental. E já batendo o martelo aqui, né, para poder deixar claro, o campo B, que de fato é o campo fundamental do magnetismo, não é o campo H. O campo H realmente ele é um campo auxiliar. Inclusive, uma das formas de se ver que o campo magnético é uma das formas, né? Existem mais formas de ver que o campo magnético é o campo fundamental, é que essa segunda lei de Maxwell, né, que pode ser escrito também como divergente de B igual a zero, é exatamente a lei de Maxwell que deixa claro pra gente que não existem monopolos magnéticos. E a não existência de monopolos magnéticos do B não podem ser escritos de uma forma fundamental em termos do campo H, mostrando que de fato o campo H é um campo auxiliar. E além disso, existem monopolos magnéticos do campo H. Então sempre que você for ver alguma coisa relacionada a monopolos magnéticos, sempre se intere para saber se o autor está falando de monopolos magnéticos de H ou de B, porque as discussões são totalmente diferentes. Inclusive, como eu acabei de falar, existem monopolos do campo H, que são feitos inclusive com cristais, certo? Eu não sou experimental, eu não tenho conhecimento a respeito, então vou deixar os monopolos do campo H de lado. E o que eu vou falar, o que eu vou abordar nesse vídeo são os monopolos magnéticos do campo B, o campo realmente fundamental magnético. E inclusive, né, a existência ou não de monopolos magnéticos desse campo B que trazem, né, a principal discussão, né, que eu gostaria de colocar aqui, que foi a discussão feita pelo Dirac, né, se não me engano, em 1936, mas foi lá na década de 30, né, isso garantidamente. Inclusive, os monopolos magnéticos que eu me refiro nesse vídeo e em todos os vídeos da história desse canal, antigos e futuros, são os monopolos magnéticos do campo B, que é o real campo fundamental do magnetismo. Então, né, vamos de fato para o assunto do vídeo, os monopolos magnéticos, começando pelo mais básico, caso você não esteja familiarizado com esse termo. O que é um monopolo magnético? Para começar falando disso, vamos fazer a analogia inicialmente com o caso elétrico. Nós sabemos que, no caso elétrico, para o campo elétrico, existem dois tipos de carga, que é a carga positiva e a carga negativa, cada um delas gerando um tipo de campo elétrico, certo? A carga positiva gera um campo saindo dela e a carga negativa gera um campo entrando nela. Eu já fiz vídeos, né, discutindo sobre essa construção do eletromagnetismo, vou até deixar umas tags aqui direcionando, e também os links na descrição do vídeo, caso você queira ter mais ou menos uma ideia sobre essa construção da noção de carga. No caso do magnetismo, a gente tem a mesma ideia. A gente tem dois tipos de polo, porém a gente não chama eles de polo positivo e polo negativo. A gente chama eles de polo norte e polo sul. A princípio não interessa o nome que a gente está usando, eu poderia usar, sei lá, polo 1, polo 2. A princípio não faz muita diferença, certo? O nome que eu dou para o que seria os dois polos, seja positivo ou negativo, norte e sul, poderia chamar de polo leste e polo oeste, o nome tanto faz. O que importa é que existem duas propriedades, que seria polo norte ou polo sul, da mesma forma que para a carga seria carga positiva, carga negativa, que geram um determinado campo. Então, no caso do magnetismo, o polo norte ele gera campo saindo, né, dele, e o polo sul gera campo entrando. A questão é que é o seguinte, você já deve, né, ter se inteirado, no caso elétrico, que existem o que nós chamamos de monopolos elétricos. O que são monopólios elétricos? São objetos que possuem um tipo específico de carga somente. Então, por exemplo, você sabe que a matéria ela é feita de prótons, nêutrons e elétrons. Prótons são partículas que possuem carga positiva, e elétrons são partículas que possuem carga negativa. Prótons e elétrons são chamados de monopolos elétricos. Por quê? Porque são partículas que possuem somente um polo elétrico. Então, né, de forma equivalente, o que nós chamamos de monopolo magnético seria uma partícula, seria algum corpo que possuísse somente o polo norte ou somente o polo sul. Porém, muito provavelmente, né, você, meu ouvinte, que já passou pelo ensino médio, deva se lembrar daquele primeiro contato que a gente tem com o magnetismo, que é a respeito de o que acontece com o ímã quando a gente quebra ele no meio. Toda vez que a gente vai representar um ímã é sempre um corpo que possui o polo norte e um polo sul. Isso é sempre discutido no ensino médio, eu não vou discutir tanto isso aqui agora. Porém, a gente sempre sabe que um ímã possui polo norte e polo sul. Você muito provavelmente deve se lembrar do seu professor falando que sempre que você quebra um corpo no meio, um ímã no meio, você nunca consegue isolar o polo norte do polo sul. Toda vez que você quebra um ímã, independente da forma como você quebra, você sempre vai gerar 2 ímãs. Você quebra de novo, gera 4 ímãs. Você pode quebrar um ímã quantas vezes você quiser. Você sempre vai gerar um ímã. Um ímã, que é um corpo que possui tanto o polo norte quanto o polo sul, nas mesmas proporções, é chamado de um dipolo.
ok? Então os nomes são bem intuitivos. Monopolo é um corpo que só possui um polo, né, que seria o norte ou o sul. Um dipolo seria um corpo que possui os dois polos, como um ímã. E muito provavelmente, né, você deve se lembrar, o seu professor, inclusive depois de ter falado desse caso, né, do ímã, de que você nunca consegue isolar o polo norte do polo sul, te passou, né, a informação de que não existem monopolos magnéticos, né, de que você pode procurar o quanto você quiser. Você nunca vai encontrar um corpo que só possua polo norte ou só possua polo sul. Porém, vem aqui uma questão importantíssima, né, e aí sim vem essa discussão a respeito da existência de monopólios magnéticos que eu queria fazer aqui com vocês. Por que não existem monopólios magnéticos? Existe algum princípio físico que proíbe a existência deles? Existe alguma coisa intrínseca às leis da natureza que proíbe a existência de monopólios magnéticos? E a resposta para isso é não. O motivo pelo qual a gente fala que não existem monopólios magnéticos é puramente experimental. Desde toda a história da humanidade, nunca foi observado monopólios magnéticos, e não só isso, nunca foi observado nenhuma evidência de monopólios magnéticos. E claro, evidência de monopólio não é simplesmente, opa, olha aqui o monopólio, encontrei ele aqui na minha frente. Não. Vale aqui a lembrança de que o campo magnético que um monopolo magnético produz é diferente do campo magnético que um não monopolo produz. Por conta disso, existem fenômenos eletromagnéticos que só seriam descritos se existissem monopólios magnéticos. Porém, todos os fenômenos eletromagnéticos que nós observamos, todas as medições que nós fazemos, tudo que envolve campo eletromagnético, né, que a gente consegue fazer medições, que a gente faz experimentos, e não existem só 1, 2, 3 experimentos, existem um monte de experimentos desde que os campos eletromagnéticos, né, foram descritos, a gente nunca observou nenhum fenômeno eletromagnético que só poderia ser explicado com a existência de monopolos. Todos os fenômenos eletromagnéticos que nós descrevemos, eles conseguem ser descritos pelas leis de Maxwell, levando em conta que não existem monopólios magnéticos. Porém, mesmo depois de centenas de anos, sendo cada dia mais evidente que não existem monopólios magnéticos, por que até hoje você encontra na literatura científica vários físicos que estudam comportamento de monopólios magnéticos, né, caso eles existissem? Existem físicos que trabalham com teorias que incorporam monopólios magnéticos, certo? Por que a gente até hoje encontra físicos trabalhando desse jeito? Sendo que já cada vez mais que o tempo passa, a gente só vai consolidando a ideia, que já está consolidada há muito tempo, de que não existem monopólios magnéticos. Essa é uma pergunta bem pertinente. E talvez a razão mais ampla para isso é de que não existe nada, teoricamente, que proíba a existência de monopólios magnéticos. Não só isso. No ponto de vista teórico, a natureza das leis físicas deixam claro para a gente de que seria muito mais natural existir monopólios magnéticos do que não existir. É como se a não existência de monopólios magnéticos que fosse o problema. Porque quando você vê a forma como as leis físicas se comportam, seria muito mais esperado que existissem monopólios do que não existissem. Dependendo da área da física, né, que você tem mais contato, que você está imerso, você pode ter diferentes motivos para poder acreditar na existência de monopólios magnéticos. Até porque, para diferentes áreas da física, eventualmente sempre tem algum desenrolar teórico que deixa ali uma pulga atrás da orelha do tipo, nossa, será que não poderia existir monopólios? Porém, como a ideia do meu canal é principalmente passar um panorama geral em muitos aspectos da física, eu não vou adentrar em nenhum argumento específico de determinada área. Eu vou colocar aqui, pelo menos, 2 argumentos teóricos que são bem gerais e que pesam a favor, de que, pelo menos assim, teoricamente falando, não é que eles provam e não é que eles demonstram que existam monopólios magnéticos. São somente 2 resultados que nos fazem pensar seriamente, poxa, não seria mais provável existir, certo? E aí vem exatamente a pulga atrás da orelha que eu gostaria de deixar para você, render aqui discussões e comentários e também para que você procure se antenar. Dos 2 motivos, o primeiro diz respeito à simetria das leis de Maxwell e o segundo diz respeito a um argumento sensacional desenvolvido pelo Paul Dirac, um dos maiores físicos de todos os tempos. O primeiro indício, que seria de simetria, é o seguinte: quando a gente pega as leis de Maxwell, elas possuem claramente uma assimetria dos campos elétricos e dos campos magnéticos, e eu acho que é óbvio isso para todo mundo. Existem monopólios elétricos e não existem monopólios magnéticos. Como eu disse agora há pouco, os campos gerados por monopólos são diferentes dos campos gerados por não monopólos. Então, evidentemente, vai ter uma certa assimetria entre campo elétrico e campo magnético. E de forma geral, a gente já está cansado de saber que a natureza possui simetrias. Existem vários resultados na física, inclusive o Teorema de Noether, que mostram inclusive que essas leis, que essas simetrias, as simetrias nas leis físicas, ela está diretamente relacionada a quantidades conservadas, que são primordiais no estudo da física. Não só isso, uma coisa que é importante ser lembrado, não sei se vocês se recordam, pelo menos nos estudos de eletromagnetismo, mas já tem um vídeo também falando a respeito disso, o próprio Maxwell, para poder fechar as equações de Maxwell, ele usou o princípio de simetria.
Eu não sei se você já ouviu falar, certo? Se você acompanha meu canal, você já ouviu falar, mas o último terminho da quarta lei de Maxwell, certo? Que seria a lei de Ampère, que é o termo que a gente chama de corrente de deslocamento, não existia antes do Maxwell. Porque, relembrando, né, o Maxwell compilou as informações de eletromagnetismo que a gente tinha até então. O Maxwell acrescentou esse termo de corrente de deslocamento porque existia uma simetria ainda maior do que a que já existe entre campo elétrico e campo magnético. Só que essa simetria que existia, ela era, digamos assim, um pouco mais... ela provocava um pouco mais. Então, o Maxwell acrescentou esse termo somente por questões de simetria, de que faria muito mais sentido, dadas as estruturas da lei, existir uma certa simetria com relação aos campos elétricos e magnéticos no que diz respeito à propagação, a como um gera o outro. E por conta dessa correção, né, as equações de Maxwell conseguem prever, teoricamente, a existência de ondas eletromagnéticas, que foi central para qualquer estudo de eletromagnetismo posterior, e tem diversos fenômenos que são relacionados a ela. As leis de Maxwell estariam totalmente incompletas e inconsistentes se não existisse esse termo de corrente de deslocamento. Então a gente já sabe do próprio eletromagnetismo que as simetrias são extremamente importantes. Não só isso. Se você já ouviu falar um pouquinho, né, de física de partículas, já deve ter visto a quantidade de partículas que foram previstas por simetria. Simetria é um argumento importantíssimo na física. A gente usa a simetria para poder argumentar muita coisa. A unificação eletrofraca, né, de força eletromagnética e força fraca é também por argumento de simetria. Então, assim, a simetria é extremamente importante e, de fato, né, você consegue, quando você coloca monopólos magnéticos nas equações de Maxwell, elas ficam totalmente simétricas, um espelho total entre campo elétrico e campo magnético. E fica muito bonito, na verdade, de se ver. Inclusive, né, é sempre um exercício de livro-texto de eletromagnetismo, né, adapte as leis de Maxwell para a existência de monopólos magnéticos. Porque não é uma coisa difícil de ser feita, é bem simples, na verdade, tanto que lá atrás, quando eles estavam quando estava sendo compilado de fato, né, as leis do eletromagnetismo, muitos físicos, inclusive, utilizavam o termo, né, equivalente a monopólio magnético, porque na época, né, a princípio poderia ser simplesmente, não se tinham tantas evidências, né, de que não existiam monopólios magnéticos como a gente tem hoje. E o segundo argumento para a existência de monopólio, esse argumento, né, feito pelo Paul Dirac, é um argumento muito legal, e ele realmente é talvez o principal argumento comum de todos os físicos teóricos de áreas conjuntas que ainda buscam por monopólios magnéticos. Ele é um argumento extremamente legal, né, que o Dirac fez. Eu posso fazer um vídeo futuramente mostrando o porquê desse argumento. A construção é bem interessante, mas claro, eu teria que adentrar um pouquinho mais, eu teria que demandar um pouquinho mais. Mas a ideia que o Dirac fez foi o seguinte: quando a gente olha, né, os nossos monopólios elétricos, para ser um monopólio elétrico, basta ser um corpo com carga só positiva ou com carga só negativa. Porém, além disso, a gente também sabe que a carga elétrica ela é quantizada. A gente sabe que a gente nunca consegue encontrar na natureza livre uma carga que seja menor do que a carga do elétron. E não só isso. Todas as cargas na natureza, né, de coisas que são livres, elas são proporcionais à carga do elétron. A carga do elétron é a carga fundamental, é a carga elementar. Como não existe meia carga do elétron livre, né, porque você pode argumentar que existe 1/3 e 2/3 dos quarks, mas existe uma coisa que chama liberdade assintótica que exclui essa questão. Mas enfim, a carga do elétron ela é quantizada, certo? A carga elétrica é quantizada. Por quê? Porque toda a carga elétrica é feita por múltiplos da carga do elétron. Fisicamente, a princípio, não tem nada que fale que a carga do elétron deva ser quantizada. Na verdade, o motivo pelo qual a carga do elétron é quantizada ainda é um mistério na física. Né? Assim, existe algum princípio fundamental que diga que a carga elétrica é quantizada? As pessoas achavam que não, porém, olha só que interessante que o Dirac mostrou. Dado as interações do campo eletromagnético, né, com entes quânticos, ou até mesmo com a luz, enfim, né, dada a forma como ele atua na fase de coisas com características ondulatórias, o Dirac mostrou que se existir monopólio magnético, não interessa se é quantizado ou se não é, mas se existir monopólio magnético, necessariamente um dos desenrolares é que a carga elétrica tem que ser quantizada. O inverso não vale. Ou seja, se existe um monopólio magnético, necessariamente a carga é quantizada. Mas se a carga é quantizada, não necessariamente existe um monopólio. Até porque se fosse um si, somente si, o fato da carga do elétron ser quantizada, né, a carga elétrica ser quantizada, já falaria pra gente de cara que existem monopólios. Porém, o Dirac mostrou essa ida. E esse é um motivo que pega muito a favor da existência de monopólios. Por quê? Porque não existe a gente não conhece nenhum outro motivo fundamental para a carga elétrica ser quantizada. E isso é uma coisa muito importante, a quantização da carga elétrica. Então, quando a gente verifica, né, que a existência de monopólios magnéticos supriria isso, mas não só isso, né, como também questões de simetria e como diversos argumentos de várias áreas diferentes,
isso dá, né, aquele calor no coração de, será que existe de fato? Por conta disso, inclusive, né, que tem muita gente até hoje que trabalha, né, levando em conta a possibilidade de existência de monopólios magnéticos. Né, porque, afinal de contas, como todos nós sabemos, a ausência de evidência não é evidência da ausência. E quem sabe, né, futuramente a gente não detecte monopólios magnéticos, mas não só isso, né, mas que pelo menos nós estejamos aqui vivos para ver, né, isso que vai ser com certeza um marco na ciência caso realmente seja descoberto a validade. Mas bom, era basicamente isso que eu queria falar aqui no vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para sempre receber as notificações dos próximos vídeos, certo? Compartilhe com seus amiguinhos e deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Achou legal a discussão? Quais assuntos mais na física você gostaria que eu conversasse aqui com vocês? Certo? Deixe aqui seu comentário e use-os a seu favor. No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.